O horror em Congonhas assombra o país. O Brasil acompanha a dor das famílias de vítimas do maior acidente da história da nossa aviação. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem em Brumadinho. Eu tava com meus amigos dançando e parou a música. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O presidente da República não quis assumir que existia uma pandemia com esse grau de intensidade, com essa gravidade. Preferiu menosprezar a pandemia por um aspecto aparentemente político, né, de estar preocupado com a popularidade dele, uma eventual reeleição, e passou a cobrar do Ministério da Saúde um comportamento nessa linha, o que gerou, como todo mundo acompanhou, um desentendimento ali com a gestão da saúde, que ainda era uma gestão técnica. O normal seria o governo fazer uma campanha, igual foi feita a campanha da AIDS, a campanha sobre doenças, para que as pessoas utilizem o preservativo, a transfusão de sangue, aquela história toda da AIDS. Nessa, agora, o governo não queria fazer nenhuma campanha, porque o presidente, o Planalto, ele tinha uma ótica totalmente diferente da ótica da saúde. Eles pretendiam impor uma leitura da pandemia que era fantasiosa, uma leitura de que o vírus não era perigoso, uma leitura de que havia exagero. Esse descompasso das informações e, sobretudo, dos discursos, né, criando essa dicotomia que, na verdade, não pode existir entre ciência e política, isso não existe, isso não poderia existir, né? Então, isso foi muito ruim para a opinião pública, gerou muita confusão. Ele ensaiou uma semana antes, 10 dias antes, me substituir e voltou atrás, porque os outros ministros falaram para ele que aquilo era uma sandice. Mas eu sabia que era só uma questão de tempo. Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, acaba de anunciar a saída do cargo. Ele escreveu há pouco no Twitter: acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Barbearia, salões de beleza e academias. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Até a semana passada, o Ministério vinha divulgando os boletins pouco depois das 7 da noite. E é bom lembrar que até o fim de abril, esses números eram divulgados no meio da tarde. Com a saída de Taixe, esse atraso aumentou. Ontem, o Ministério da Saúde alegou problemas técnicos e avisou que só divulgaria os dados às 10 horas da noite. Essa planilha foi distribuída à imprensa ontem às 22 horas, mesmo com os dados atualizados desde as 19 horas. Então, o que o governo federal fez para dificultar? Primeiro, passou a atrasar os boletins diários que informavam quantas pessoas tinham morrido em 24 horas,
quando começou a se dar conta de que os números de mortes por dia passavam a ser incômodos. Foi a primeira coisa para impactar diretamente a divulgação nos jornais de grandes emissoras de rede, porque se divulgasse às 9, 10 horas da noite, os jornais todos já tinham ido para o ar. A divulgação dos dados estava ficando cada vez mais tarde, né? Num dado momento, até o presidente disse que deu a entender que estava fazendo de propósito. Em relação aos dados, que agora está sendo divulgado às 10 da noite. Acabou a matéria do Jornal Nacional? São 21h45 agora, pelo horário de Brasília. O Ministério da Saúde acaba de divulgar que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. Até aí, a imprensa foi lidando com esse problema, como vários outros problemas que a gente tem sobre transparência de dados no Brasil. Mas numa sexta-feira, digamos que a casa caiu, o Ministério da Saúde tirou do ar a plataforma que alimentava, né, todas as redações, na verdade o Brasil todo, não só jornalistas, né, sobre a situação da pandemia. Criando, portanto, um apagamento, né, das informações naquele momento, tentando apagar a realidade, essa é a ação, com claro sentido manipulatório, e depois mudando a forma de divulgação dos dados, né? As primeiras informações era que eles queriam mudar a forma de contagem de casos e óbitos, que, pelo que vinha ali, provavelmente ia diminuir artificialmente os números da pandemia. O fundo do poço foi um dia que eles falaram que eles não iam mais divulgar o retroativo do dia. Tipo, ia ser só os infectados notificados naquele dia. Então, ia ser um número muito furado. O governo anunciou ontem que iria mudar a maneira de contar as mortes. O Ministério da Saúde passaria a informar apenas as mortes que ocorreram nas últimas 24 horas, e não as que foram registradas nesse período, como é feito hoje no mundo inteiro. Mas, em última instância, houve um apagão, não tinha dado nenhum nacional sobre a Covid. A nulidade do Pazuello é simplesmente um nulo, é um papel em branco, ele sai do sistema. Quando ele sai do sistema, quando o Ministério da Saúde deixa de existir, ele estreia essa não existência exatamente ferindo de morte a credibilidade do Ministério da Saúde, colocando que ele não iria informar os números, para que as pessoas ficassem num voo cego. Imagine hoje ninguém sabendo onde que a doença está, como que está, que era o que eles queriam fazer. Então, diante desse quadro em que a autoridade máxima do país sonegava informações, dificultava o acesso, tentava distorcer dados, a imprensa ou os principais veículos, os grandes veículos de comunicação, se juntaram num consórcio inédito. Os diretores de redação dos principais veículos, né, do Brasil, eles entraram em contato entre si, pensando o que poderia ser feito para mitigar, né, esse problema. E, com muita rapidez, decidiram fazer uma parceria inédita que envolvia veículos concorrentes, mas que deixaram de lado as suas rivalidades comerciais para se envolver em um projeto de interesse público. Então, chegou-se a essa solução de os próprios veículos de imprensa fazerem uma força-tarefa e se unirem para simplesmente ter números que traduzam a realidade da pandemia, que é um momento dificílimo na história para o mundo inteiro. E, infelizmente, aqui no Brasil foi necessário fazer isso pela falta de transparência do governo federal. Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19, os veículos G1, O Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL formaram uma parceria inédita para trabalhar de forma colaborativa na busca de informações precisas e necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Os dados oficiais da pandemia, hoje em dia, são os dados produzidos pelos meios de comunicação através de um consórcio de mídia, né? Então, isso do ponto de vista de uma ação jornalística e da história do jornalismo, é muito interessante, porque eu não tenho assim na memória
um momento em que da história dos meios de comunicação em que os meios se juntam não para deformar a informação, mas, ao contrário, para conformar a informação. É um trabalho gigantesco ali, de jornalistas de várias redações, levantando durante o dia os números que são divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. São 27 unidades da federação, cada uma publica de um jeito diferente os seus dados, algumas têm seus portais de Covid, outras mandam os dados pelo WhatsApp, outras publicam como um release, um press release, né? E cada veículo ficou responsável por uma cota. Nós nos dividimos, cada um ficou com 5, 6 estados, e aí todo mundo precisa até às 7h30 da noite ligar no estado, bater na Secretaria de Saúde ou na assessoria de imprensa e falar: e aí, pessoal, quantas mortes foram reportadas nas últimas 24 horas? E todos os dias essas informações são agregadas numa planilha que fica disponível para todos os veículos que participam do consórcio. E aí entre 7h30 e 8 horas é feito os cálculos, é feita a soma, e para que esse número seja divulgado por todo mundo às 8 da noite. E aquilo inibiu o governo de manipular os números, porque pior do que não dá-los é manipular, esconder, maquiar, dar uma aparência de normalidade com números que são tão brutais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem à noite que o Ministério da Saúde volte a divulgar os dados da pandemia como fazia até quinta-feira passada, ou seja, com os números completos, incluindo os casos e as mortes acumuladas até o momento. Não há dúvida que, em termos de saúde pública, a verdade tem sempre que prevalecer. E, às vezes, nós, que durante essa epidemia, por exemplo, viemos a público, muitos de nós, para trazer informações, isso é fundamental, sobretudo numa epidemia. Num momento como esse, é fundamental que todos nós busquemos informação de qualidade, para a gente saber o que fazer, o que cobrar, o que está por vir, para a gente poder se programar também. Definitivamente, negar a realidade não é o melhor caminho. Não é negando a realidade que a gente vai conseguir enfrentar e superar esse problema. Pelo contrário. Esse é um momento daqueles em que, se a imprensa fechasse os olhos, uma carnificina ainda maior poderia acontecer, e ainda pode acontecer. Porque tudo que essas pessoas negacionistas querem é que quem está em casa não saiba o que está acontecendo. Eu comecei a me lembrar das histórias que meu pai contava. Meu pai era de 1910, portanto, em 1918 ele tinha 8 anos de idade, e ele contava das histórias da gripe espanhola, ficou marcada na memória dele de menino. Quando ele me contava isso, ele já tinha quase 50 anos. É muito parecido com o que acontece em relação ao coronavírus. Inicialmente, há uma negativa da doença, da gripe, ou da mortalidade da gripe, e o diretor de saúde pública do Rio de Janeiro, que na época corresponderia ao ministro da Saúde, Carlos Seidio, né? Ele dizia que ele era um médico, mas ele dizia que o mal era benigno. Alguns dos médicos que influenciavam o governo federal faziam contas do tipo: na pandemia inteira não vai morrer mais do que se morre de gripe, H1N1. São, 1.800 mortes, 800 mortes por ano. Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. E, de repente, a cidade foi toda acometida pela doença e as pessoas morriam no meio da rua, sem ter lugar onde enterrar. Não tinha cemitério. Vários cemitérios foram abertos na cidade para conseguir enterrar os cadáveres que ficavam expostos, né? Obviamente que a referência que o governo usou para basear a política pública ali estava completamente subestimada, estava completamente distorcida. Eu lembro aqui de uma manchete que foi famosa da Gazeta de Notícias: o Rio de Janeiro é um vasto hospital, né? Ficou famosa quando a epidemia chega no final de outubro, no seu momento mais trágico, né? Que levou à morte de milhares de pessoas e uma situação de calamidade na cidade. Nós
perdemos a vida de muitos brasileiros por causa do governo federal, do que o governo federal fez ao não combater a pandemia como deveria ter feito e ao boicotar o combate correto à pandemia. E como as coisas mais ou menos perduram, né, no tempo, ou reatualiza o passado, reatualiza o presente. Mas o que eu acho mais interessante é quando eu olho aquelas imagens dos homens do passado, eu fico pensando que eles depositaram em nós, que somos homens do futuro, talvez uma esperança de que nunca mais um momento como aquele se repetisse. E se repetiu. Nós não fomos competentes o suficiente para cumprir os sonhos daqueles homens do passado. E pensaram, talvez, que nunca mais aquelas cenas se repetissem, e se repetiram. E a gente fica sem ver uma luz no fim do túnel, todo dia cobrindo isso, todo dia alertando, todo dia sofrendo, vendo as pessoas se aglomerando, sem máscara, todo dia vendo o governo federal que não toma atitude. Se nós tivéssemos tido desde o início uma coordenação centralizada e que tivesse um discurso muito harmônico, baseado nas melhores informações geradas pela ciência, né, sem haver essa dicotomia, nós teríamos tido um impacto muito menor ou maior na opinião pública, né? As pessoas teriam ouvido uma coisa homogênea. Uma hora a culpada é a imprensa, depois é o Congresso, depois é o STF, depois é o ex-ministro Mandetta, depois é a Organização Mundial de Saúde, depois é a China. Ele está jogando cada hora para um lado para manter uma basezinha de radical alimentada. Ele dá carne para esses leões todo dia, com medo dos leões, se não tiver essa carne, passarem a se alimentar da carne dele. E eu não tenho nenhuma dúvida de que nessa guerra nós, jornalistas, estivemos do lado certo, e estamos do lado certo, e permaneceremos do lado certo. Algumas pessoas, algumas correntes acabaram, se você observar e parar para analisar, e os livros de história vão retratar isso, ficaram do lado do vírus. A pessoa que incentivou a aglomeração, a pessoa que disse não é nada demais, vamos continuar tocando, os livros de história, os livros de biologia vão registrar, essas pessoas estavam atuando a favor do vírus. O governo federal e o presidente da República, eles têm em mãos um enorme megafone de comunicação com o público. É preciso fazer distanciamento social, o SUS é uma arma poderosa, mas para que ele funcione é preciso que a sociedade colabore, né? O uso de máscaras, não usar medicamentos que não servem para nada. Então, tudo isso já está demonstrado há tanto tempo, né? E de modo que, assim, essa dicotomia, digamos, né, ela foi muito deletéria. O que a ciência falou como caminho lá atrás? Temos uma vacina. Os laboratórios foram para o governo, ofereceram a vacina. Eles apostaram na não vacina, no movimento anti-vacina. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar a tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. O anúncio da suspensão dos testes da Coronavac, uma das vacinas contra a Covid, acabou provocando indignação com a politização evidente do assunto pelo presidente Jair Bolsonaro. Numa rede social, ele comemorou o que achava ser um fracasso da vacina do Instituto Butantan e disse que era uma vitória dele, Jair Bolsonaro. Na verdade, a causa da morte do voluntário não teve nada a ver com a vacina. Foi mais um caso triste de suicídio. A pandemia realmente ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer, mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. A
Anvisa acaba de fechar maioria para aprovar os pedidos de uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, e da Fiocruz, em parceria com a Oxford e a AstraZeneca. Ela foi voluntária nos testes realizados com a Coronavac e tomou a vacina ao lado do governador de São Paulo, João Dória. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. 7 meses atrás, alguns dos principais veículos de imprensa do Brasil se uniram para coletar com precisão e divulgar dados fundamentais sobre a evolução da pandemia no país. Agora, esse mesmo consórcio inicia mais uma etapa do trabalho, uma campanha nacional em favor da vacinação. Para mim foi uma imensa alegria quando a gente começou a divulgar os dados da vacinação. Eu falo isso profissionalmente e também pessoalmente, né? Como cidadão, a gente está conseguindo acompanhar o ritmo do que pode nos tirar dessa crise. Nós estamos já há mais de um ano da epidemia no Brasil. Nós temos informações, inclusive, do número de vacinados, o que é algo realmente impensável, que o número de vacinados, percentual, esteja sendo produzido por um consórcio de órgãos de imprensa. A nossa situação está muito longe da ideal. A gente vê, olha ali, os países que estão na frente da gente, o Chile, por exemplo, em 6º lugar na vacinação proporcional à população, Reino Unido, Estados Unidos, e o Brasil ocupa apenas a posição de número 55. O que nós não podemos mais, de modo algum, no Brasil, é continuar contando mortos todos os dias por uma doença da qual nós já sabemos que tivemos a mais profunda e intensa curva de aprendizado. Parece que a gente está vivendo um filme de ficção científica misturado com um filme de terror. Para mim também é muito doloroso, muitas vezes. As pessoas acham que a gente, jornalista, não se sensibiliza, né? Como é que você consegue estar lá e falar de toda aquela tragédia e ficar bem? Eu não estou bem. É exaustivo, você, dia após dia, está trazendo notícias infelizmente tão pesadas para as pessoas, falando de mortes, falando de casos, mas eu vejo um sentido em tudo isso, né? Tudo bem, a gente está alertando, não está adiantando, mas de repente uma hora vai adiantar, de repente uma hora vão ouvir. Eu não posso abrir mão de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu não posso deixar de levar a informação que eu tenho que levar. Eu não posso deixar de fazer o alerta, por mais que estejam deturpando o meu alerta, por mais que estejam me chamando de alarmista, por mais que estejam me chamando de coveiro ou de noticiário da funerária ou qualquer coisa que o valha, que é o discurso que tentam fazer do outro lado. Algumas vezes, do lado oposto dos ataques que a gente recebe muito em redes sociais, eu vejo pessoas vindo me agradecer. Eu recebi uma mensagem de um professor da Faculdade de Medicina da USP, junto com outros 2 colegas da UFRJ, parabenizando o trabalho da imprensa nessa iniciativa do consórcio. Bom que tenham vozes divergentes, mesmo na imprensa também, ainda que a gente discorde completamente de determinados posicionamentos, mas acho importante que os principais veículos de comunicação do país, de alguma forma, em momentos graves, estejam alinhados naquilo que diz respeito a valores fundamentais. O grande esforço, e essa junção mostra isso, desses meios tradicionais, vamos dizer assim, é se estabelecer como portador da verdade no mundo.
na verdade, no mundo, o lugar que ele estava perdendo. Ele perdeu esse lugar simbólico, o jornalismo perdeu esse lugar simbólico. Cada empresa está, né, disputando os leitores, os telespectadores, enfim, ouvintes, que são cada vez mais escassos. Somos concorrentes, nós não somos inimigos, e, acima de tudo, temos que zelar pelas causas benéficas para todos. Realmente espero que a gente tire dessa pandemia uma lição de que o jornalismo colaborativo é eficaz, é efetivo e é necessário. Se não tinha dúvida da importância do nosso trabalho, eu acho que agora ela ficou ainda mais clara para todo mundo. Assim, sem jornalismo independente, tudo seria muito mais difícil. Foi São Paulo, sai fora. Agenda com Barra hoje, do que o senhor vai tratar? Sai fora, foi São Paulo. Vocês não têm moral pra perguntar nada. Você não aprende que a Folha tá fora? A Folha é um lixo. A Folha é um lixo. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Patife e mentiroso. Está saindo.